Prepare-se para uma história que desafia a lógica e toca a alma. Uma melodia de amor e esperança que ecoou pelos corredores de um hospital, resgatando um pai do abismo do coma. Você já ouviu falar do poder da música, mas o que aconteceu neste caso transcende qualquer explicação científica, revelando uma conexão que poucos ousariam acreditar. Fique comigo até o final, porque o segredo por trás dessa canção é algo que você jamais esquecerá. Era uma manhã cinzenta de outono quando a notícia chegou como um raio, dilacerando a paz da família Silva. Elias, o patriarca, um homem de força inabalável e riso contagiante, havia sofrido um acidente vascular cerebral fulminante. A vida, que pulsava em seu corpo com tanta vitalidade, agora parecia suspensa por um fio tênue. No hospital, o silêncio era opressor, quebrado apenas pelo bip rítmico das máquinas que o mantinham vivo. Os médicos, com feições graves, haviam sido claros. O prognóstico era reservado. As chances de Elias despertar eram mínimas, e mesmo que o fizesse, sequelas graves eram quase certas. Maria, sua filha única, sentia o mundo desabar ao seu redor. Elias não era apenas seu pai, era seu porto seguro, seu primeiro professor de violão, o homem que a ensinou a ver a beleza nas pequenas coisas da vida. Desde criança, a música era o elo invisível que os unia. Elias, um exímio violonista amador, havia transmitido a Maria não apenas a técnica, mas a paixão, a alma que cada nota carregava. Juntos, eles passavam horas na varanda da casa, dedilhando melodias antigas, criando suas próprias canções, compartilhando segredos através de acordes. Agora, diante daquele leito de hospital, Maria sentia-se desamparada, como uma melodia sem harmonia. Os dias se arrastavam, pesados e intermináveis. A esperança, a cada amanhecer, parecia diminuir um pouco mais. A mãe de Maria, Ana, uma mulher de fé inabalável, tentava manter a calma, mas a dor em seus olhos era evidente. Mas havia algo que atormentava Maria, uma lembrança que insistia em pulsar em sua mente durante aquelas noites insones na cadeira desconfortável do hospital. Ela se lembrava de uma conversa anos atrás, em um daqueles finais de tarde dourados na varanda. Elias havia lhe dito, com um olhar misterioso e profundo: "Filha, a música não é apenas som. A música é uma estrada. Quando as palavras não conseguem caminhar, a melodia constrói a ponte." Na época, ela achou que fosse apenas poesia de um músico apaixonado. Agora, aquelas palavras soavam como uma profecia, uma chave que ela precisava desesperadamente encontrar a fechadura para usar. Uma semana se passou. O médico-chefe, Dr. Fernando, um homem prático e cético, chamou Ana e Maria para uma conversa no corredor. O tom de voz dele era baixo, respeitoso, mas carregado de uma sentença que nenhuma família quer ouvir. Ele explicou que a atividade cerebral de Elias estava diminuindo. Os inchaços não cediam. "Precisamos ser realistas", disse ele. "Talvez seja a hora de começar a se preparar para o pior. Se ele não reagir nas próximas 48 horas, as chances de um despertar consciente são praticamente nulas." Aquelas palavras caíram como chumbo no coração de Maria. Preparar-se para o pior? Como se prepara o coração para perder a metade de si mesmo? Ela voltou para o quarto, onde o pai repousava cercado por tubos e monitores. A pele dele estava pálida, as mãos calejadas pelo trabalho e pelo violão agora pareciam frágeis e imóveis sobre o lençol branco. Ana, sua mãe, chorava baixinho no canto, segurando um terço. Mas Maria sentiu uma urgência estranha, uma rebeldia nascer dentro do peito. Não, ainda não. Foi então que o segredo começou a se revelar. Maria saiu do hospital naquela noite, não para descansar, mas para buscar a única arma que lhe restava. Ela dirigiu até a casa dos pais,
Entrou no escritório de Elias, um santuário de livros e partituras antigas. O cheiro de madeira e tabaco de cachimbo ainda pairava no ar, trazendo uma onda de saudade que quase a fez desabar. Mas ela foi direto para a estante onde repousava o velho violão Martin, companheiro de décadas de seu pai. Ao pegar o instrumento, uma folha de papel amarelada caiu de dentro da capa. Maria apanhou o papel. Era uma partitura manuscrita, datada de 40 anos atrás. O título, escrito com a caligrafia trêmula e forte de Elias, dizia apenas A Canção do Retorno. Maria franziu a testa. Ela conhecia todo o repertório do pai, cada valsa, cada choro, cada canção popular. Mas aquela ela nunca o tinha ouvido tocar. Curiosa e movida por uma intuição avassaladora, ela começou a ler as notas e a letra rabiscada ao lado. À medida que seus olhos percorriam o papel, as lágrimas começaram a molhar a folha. A letra não era sobre amor romântico, nem sobre paisagens. Era uma oração, uma conversa direta com Deus. E no rodapé da página havia uma anotação pequena, composta na noite em que Maria nasceu, quando os médicos disseram que ela não sobreviveria. O choque percorreu a espinha de Maria. Ela sabia que tinha nascido prematura, sabia que tinha lutado pela vida na incubadora, mas seu pai nunca, jamais havia contado sobre aquela música. Ele compôs aquela melodia para chamá-la de volta à vida, quando ela era apenas um bebê frágil lutando para respirar. Ele usou a música como a estrada, que ele mesmo descreveu anos depois. Agora, o ciclo precisava se fechar. Era a vez dela de usar a estrada para buscá-lo. No dia seguinte, faltando poucas horas para o prazo fatal de 48 horas, dado pelo médico, Maria entrou na UTI. O ambiente era estéril, frio, hostil a qualquer tipo de arte. As enfermeiras a olharam com estranheza ao vê-la carregar o violão, mas a determinação no rosto daquela filha fez com que ninguém a barrasse. O doutor Fernando estava lá, checando os monitores. Ele ia protestar, dizer que barulho não era permitido, mas Ana colocou a mão no braço do médico e pediu com os olhos: "Deixe, é a despedida dela." Mas não era uma despedida, era um resgate. Maria sentou-se ao lado da cama. O bip-bip do monitor cardíaco era o único metrônomo presente. Ela tirou o violão da capa. O instrumento parecia deslocado naquele ambiente de ciência e morte. Ela afinou as cordas, suas mãos tremiam, mas seu coração estava firme. Ela se inclinou perto do ouvido do pai e sussurrou: "Pai, você escreveu isso para mim quando eu não queria ficar neste mundo. Você me chamou de volta. Agora eu estou te chamando. Escuta, pai, segue o som." E então ela começou a tocar. Os primeiros acordes da A Canção do Retorno ecoaram pelo quarto. Era uma melodia em tom menor, triste, mas com uma crescente de esperança que subia a cada compasso. A acústica do hospital era fria, mas o som parecia aquecer o ar. As enfermeiras pararam nos corredores. Pacientes de outros quartos pareciam se acalmar. Maria começou a cantar a letra que seu pai escreveu 40 anos antes. "Se a sombra te cobrir e o silêncio for teu lar, ouça a corda a vibrar. Eu estou a te esperar. Volta pro sol, volta pra mim. A estrada é de som e o amor não tem fim." A voz de Maria, embargada pelo choro, ganhava força. Ela colocou toda a sua alma, toda a saudade, todo o amor de filha naquelas notas. Ela visualizava seu pai, perdido em uma névoa escura, ouvindo aquele som distante. Ela tocava mais forte, como se estivesse jogando uma corda para alguém que se afoga. "Vem, pai, vem!" Ela gritava internamente enquanto os dedos sangravam levemente pela força empregada nas cordas de aço. O Dr. Fernando olhava para o monitor. Nada mudava. A linha da atividade cerebral continuava lenta, quase estática. Ele balançou a cabeça, triste. A música acabou. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Maria largou o violão e deitou a cabeça no peito do pai, soluçando.
Eu tentei, pai. Eu tentei. Parecia que a ciência tinha vencido. Parecia que o fim tinha chegado. Mas a música, meus amigos, viaja por caminhos que a medicina ainda não mapeou. 5 minutos se passaram. O médico já estava preenchendo o prontuário para dar início aos protocolos finais. Foi quando um som diferente cortou o ar. Não era o violão, era o monitor cardíaco. O ritmo acelerou. Bip, 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 bip. Ana deu um grito abafado. Maria levantou a cabeça. A mão de Elias, aquela mão que parecia feita de pedra momentos antes, teve um espasmo. O dedo indicador, o mesmo que ele usava para fazer os solos mais difíceis no violão, moveu-se. Uma vez, 2 vezes, como se estivesse tentando acompanhar um ritmo invisível. O Dr. Fernando correu para a cabeceira incrédulo. Ele checou as pupilas. Nada, mas a pressão arterial de Elias subia como alguém que está correndo ou voltando de uma longa viagem. Pai, Maria chamou, a voz falhando. Você está me ouvindo? Elias não abriu os olhos imediatamente, mas dos cantos de seus olhos fechados, 2 lágrimas grossas escorreram, traçando um caminho pelo rosto cansado. Ele estava lá, ele estava ouvindo. Nas horas seguintes, o impossível aconteceu diante dos olhos céticos da equipe médica. Elias começou a reagir a estímulos. Primeiro, apertou a mão de Maria. Depois, tentou mover os lábios. O coma profundo, que parecia uma sentença de morte, estava se dissolvendo como neblina sob o sol. 2 dias depois, Elias abriu os olhos. E a primeira coisa que ele viu não foram as luzes brancas do hospital, mas o rosto de sua filha. A voz dele era um sussurro rouco, fraco, mas as palavras que ele disse fizeram todos na sala arrepiarem-se dos pés à cabeça. Ele não perguntou onde estava, nem o que aconteceu. Ele olhou nos olhos de Maria e sussurrou. Eu estava no escuro, filha. Estava frio e eu não sabia voltar. Mas então, eu ouvi a música que fiz para você. E eu vi uma linha dourada na escuridão. Eu só segurei nela e subi. O Dr. Fernando, que acompanhava o caso, escreveu em suas anotações médicas algo que raramente um homem da ciência admite. Recuperação sem explicação clínica evidente. Provável estímulo neuroemocional profundo. Mas Maria e Ana sabiam a verdade. Não foi um estímulo, foi um chamado. A recuperação de Elias foi lenta, mas constante. Ele teve que reaprender a andar. E por um tempo temeu-se que ele nunca mais tocasse violão devido à coordenação motora. Mas a música que o trouxe de volta era a mesma que o curava dia após dia. Maria sentava-se com ele, colocava o violão em seu colo e guiava seus dedos pelas casas do instrumento. 6 meses depois daquele dia fatídico, a família Silva estava reunida na mesma varanda. Elias, ainda com um pouco de dificuldade na mão esquerda, segurava o violão. Maria estava ao seu lado. Não era apenas um domingo qualquer, era o aniversário de Elias. Ele pediu silêncio a todos. Olhou para Maria com os olhos marejados de uma gratidão que não cabia em palavras. Muitos acham que os milagres são raios que caem do céu, disse Elias com a voz firme. Mas às vezes o milagre é uma canção que a gente planta no passado para colher no futuro. Eu salvei a vida da minha filha com essa música e 40 anos depois ela devolveu a minha vida com a mesma melodia. O amor é um eco. Tudo o que você joga com verdade volta para você. Eles tocaram a canção do retorno juntos. Dessa vez não havia bips de hospital, nem cheiro de éter, nem medo da morte. Havia apenas a celebração da vida e a prova incontestável de que os laços que nos unem vão muito além do sangue. Eles são tecidos na alma. Essa história nos deixa uma lição poderosa. Talvez você, que está me ouvindo agora, tenha alguém que parece distante, perdido em sua própria dor, depressão ou doença. Talvez você sinta que as palavras já não funcionam mais.
Lembre-se de Elias e Maria. O amor tem linguagens que a gente desconhece. Às vezes é uma música, às vezes um toque, um cheiro, uma oração silenciosa. Nunca subestime o poder de chamar quem você ama de volta, seja através de uma memória, de um perdão ou de uma simples melodia. O segredo da canção não estava nas notas musicais, estava na intenção. A intenção de curar, de amar e de não desistir. E você? Qual é a canção que você precisa tocar hoje para resgatar algo ou alguém que está se perdendo na sua vida? Não espere o momento extremo. A hora de amar, de perdoar e de construir pontes é agora. Porque no fim das contas, o que nos mantém vivos não é apenas o coração batendo no peito, mas o amor batendo na alma. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu essa mensagem vibrar dentro de você, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa corrente de esperança. Alguém em algum lugar precisa saber que ainda há tempo de voltar para casa. Eu fico por aqui, desejando que a sua vida seja sempre preenchida pela mais bela das melodias, a da felicidade. Até a próxima história.